Fala, camaradas, trago boas notícias para vocês. Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto e ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe a partir do mês que vem. Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Não sou eu que tá falando isso, né? É a Polícia Federal, segundo o jornalista Guilherme Amado. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 que eu citei na trama golpista, mensagens encontradas recentemente, né, bem recentemente, pela Polícia Federal, ligam Bolsonaro à minuta golpista que implementava instrumentos jurídicos que permitiriam contestar o resultado das eleições. Eu sei que tem muita gente aí reclamando, né, dizendo que o processo está devagar, está lento, muita gente aí descrente que o Bolsonaro irá ser preso, né? E eu também, né, não vou mentir para vocês, eu também fico com esse pé atrás, né? Mas está andando, né? O tempo da justiça brasileira não é o nosso tempo da justiça, né? Vale frisar isso, né? Deixar isso bem claro. A justiça brasileira, ela, para alguns casos, ela até anda, mas anda num processo lento. Agora, na questão do Bolsonaro ser preso, né, são outros 500, é outro assunto. Bolsonaro, se for, ele vai ter que virar réu, né? Seria o segundo passo depois desse, né? Tem o indiciamento, depois ele teria que ser julgado, né? Réu, se ele for condenado, ele será preso. Mas aí ele pode recorrer em liberdade, pode, né, recorrer à sentença, enfim, aquele processo todo que vocês sabem, né? Aquela lenga-lenga toda que vocês sabem como é que é, né? Então eu acho que agora não é hora da gente reclamar, é hora de enxergar que as coisas estão andando, né? Novembro vai ter um gosto amargo para Bolsonaro e alguns de seus ministros, né, em meados do mês de novembro, né? Generais como Augusto Heleno, Walter Braga Neto, ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, e entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula em 2022. E como eu falei, mensagens recentemente foram encontradas pela Polícia Federal ligando Bolsonaro à minuta golpista, né? No texto encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, Mauro Cid, constava o decreto de estado de sítio e de uma operação da garantia da lei e da ordem, coisa que Bolsonaro nega, né? Ele está negando isso, que não teve decreto de estado de sítio e garantia da GLO, né? Da lei e da ordem. Então fica pior para o Bolsonaro ele negar, né? É uma defesa burra, né? Porque é a prova contra a palavra dele, né? E ele vai se ferrar, né? A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira, tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou a aderir ao golpe de Estado para se manter no poder. Então, tem pessoas próximas, né, ao Bolsonaro dizendo isso. Não adianta só o Bolsonaro negar. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o único dos 3 chefes militares, segundo a investigação da Polícia Federal, colocar suas tropas à disposição para uma intentona golpista. Olha só, hein? O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é listado como pertencente ao núcleo de oficiais da alta patente que teriam se valido do cargo para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos
de atuação por meio de endosso das ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Agora, já Anderson Torres, fora a omissão no 8 de janeiro, quando ele, mesmo sendo secretário de Segurança e sabendo do risco da invasão das sedes dos três poderes, decidiu tirar férias e deixar Brasília. Então ele será indiciado por ter servido, nas palavras do ex-comandante militares, como tradutor jurídico da minuta golpista. E outra coisa, pessoal, a PF encontrou provas documentais, probatórias, e colheu depoimentos confirmando que os ex-ministros da Defesa e candidato derrotado à vice-presidência, Walter Braga Neto, tentou pressionar o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e aderir ao golpe de Estado. Numa das mensagens, ele chama o general de cagão, por não ser golpista. Olha só, né? Fora isso, a Polícia Federal ainda encontrou no celular do Braga Neto mensagens trocadas, né, entre ele e o Ailton Gonçalves Moraes Barros, amigo, né, próximo aliado de Bolsonaro, com orientações para que o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, fosse atacado pela mesma razão. Só que o Batista Júnior foi resistente a aderir aos planos golpistas, né? Então, Braga Neto o classificou ele como traidor da pátria. Bom, e todos eles negam que tenham participado de qualquer plano ilegal ou golpista, né? Vai ficar ruim para os 6. Bom, agora, Bolsonaro preso, se ele for condenado, né? E a gente passando todos esse processo legal, né? Os trâmites legais e tal, se ele for preso, a estimativa é que isso seria em 2025, né? Ou no meados, no meio, ou no final de 2025, talvez, se o Bolsonaro for condenado, ele já poderia estar preso. Mas eu acredito que, como a gente está falando da justiça brasileira, né? E a cada dia que passa eu vejo coisas absurdas acontecendo, né? Pessoas ficando impunes, e eu ainda tenho meu pé atrás quanto à relação à prisão de Bolsonaro. Vai ter alguma coisa vai acontecer, uma carta na manga, né? Ou ele poderá pegar uma pena menor do que a esperada, não sei. Mas alguma cartada na manga eles vão ter. Alguma coisa aí que pode livrar o Bolsonaro da cadeia. É como eu falo, aqui no Brasil acontece de tudo. As coisas mais absurdas podem acontecer, né? E quem está falando para vocês que é certo a prisão do Bolsonaro, né, agora, né, a qualquer momento, é uma falácia, tá? Isso é coisa para método para ganhar likes e visualizações. Eu podia muito bem ser sensacionalista, botar na capa, né, Bolsonaro indiciado e preso, né, agora, a qualquer momento. Né, Bolsonaro vai ser preso ainda esse ano, em breve, né? E primeiro ele tem que virar réu, primeiro ele tem que ser condenado, tem que ser julgado, né, depois condenado, né, e aí sim, se ele não for recorrer, se ele não tiver uma carta na manga, ele vai ser preso, ok? Eu sou o Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para ajudar esse canal a crescer. Seu comentário será lido. Obrigado por assistir. Eu posto os vídeos geralmente à noite, tá? Entre 9 e 10 horas, 11 horas da noite. Fiquem ligados aí. Ativam o sininho para receber novos vídeos. Um grande abraço. Tamo junto na luta. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Valeu. Falou.